livro de 2 Crônicas, capítulo 7, no versículo 3, nós lemos uma história muito interessante. Para quem não sabe, o livro dos Crônicas é como um jornal que fala de episódios marcantes da época dos reis. E nós temos ali nesse capítulo a ascensão de Salomão. E sabe que a ascensão de Salomão ao trono foi atípica. É bem verdade que isso se dá muito em razão dele ser o terceiro rei. Então tudo era quase novo. Mas o comportamento dele foi diferente de todos os outros. A Bíblia diz que ele compôs, ou pediu que compusesse, o mais lindo de todos os hinos. E para isso ele chamou o melhor. O nome desse homem era Asaf. Mas acontece que, pela lei, Asaf já havia alcançado a idade para se aposentar. E não podia mais cantar no templo. E quando isso foi dito a Salomão, Salomão revogou a lei e habilitou Asaf, porque afinal de contas, ele queria o melhor. A história e a Bíblia diz que Salomão importou todas as pedras do seu templo, que os tapetes eram trazidos do Egito, que ele fez uma grande obra, e que no dia da inauguração estavam todos reunidos. E Salomão perguntou para o sacerdote o que Saul havia dado a Deus, e ele disse: olha, Saul queimou um novilho. E ele perguntou: e meu pai? Ele falou: seu pai foi além, seu pai queimou uma vaca e um novilho. E aí Salomão disse: então façamos o seguinte, queimem 1000 vacas. E ao contrário do que fez meu pai Saul, chame o povo. Dessa vez, nessa mesa não comerá apenas sacerdotes e levitas. Nessa mesa todos comerão. Mulheres, pequenos, pessoas que têm boa condição financeira e os que não têm, chamem todos. E a Bíblia diz que eles atearam fogo no sacrifício. E que uma nuvem de glória encheu o espaço. E a única coisa que eles cantavam naquele dia é: o Senhor encheu a casa de glória, Ele é bom e seu amor dura para sempre. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. A verdade é que quando nós ousamos a fazer aquilo que ninguém fez, a renunciar às nossas vontades, os nossos desejos, e convidar a participar da vida comunitária aqueles que em outro lugar talvez não pudessem participar, é como se nós estivéssemos queimando um incenso ao Senhor. E quando a glória de Deus invadir o templo e todos nós sejamos tomados do Espírito do Senhor, a única coisa que nos restará a dizer é que o Senhor é bom e que o seu amor dura para sempre. Amém. Jesus é bom. Amém. Jesus é bom. Amém. Esse povo estava dizendo isso num tempo em que Deus dizia: se afastem de mim, porque o seu pecado me incomoda. Mas nós estamos hoje aqui em um tempo que o escritor de Hebreus diz: aproximemo-nos firmemente do trono da graça. Não existe mais um Deus dizendo: afaste-se de mim. Existe um Deus dizendo: o véu que separava não separa mais. Se aproximem de mim e eu me aproximarei de vocês. Nós vamos orar e agradecer a Deus por esse dia. E o que deve ficar em nosso coração é que Deus é bom. E que por conta dessa bondade Ele encarnou como homem. Foi a cruz do Calvário. E hoje nós estamos perdoados, redimidos e santificados para a glória do nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Deus, nós te agradecemos, Pai. A verdade é que a tua bondade nos seguirá ao entrarmos e sairmos de qualquer lugar. Nós estamos tratando de família, Senhor, e nós gostaríamos de pedir que o Senhor impetre a sua bênção sobre as famílias aqui representadas. Que nós possamos viver, ó Deus, direcionados pelo teu Espírito. Que nós possamos viver uma vida iluminada pela tua graça. Que nós não venhamos nos perder, ó Deus, e muito menos permitir que a nossa família se perca. Que nós venhamos nos lembrar do compromisso que nós temos, ó Deus, com aqueles que o Senhor colocou à nossa volta, aqueles que o Senhor nos designou para conviver. Que nós sejamos proclamadores das tuas boas novas, inclusive no ambiente familiar. Que o teu nome seja engrandecido em tudo que nós fizermos e que essa frase, que essa afirmativa nunca saia da nossa mente: o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre.
Obrigado, Jesus. Nós aproveitamos esse momento de transição do louvor para a palavra, para fazer o que nós sempre fazemos. Nós reafirmamos a nossa fé e ratificamos que só há um digno de honra, glória e todo louvor, a saber, Jesus Cristo, o que venceu a morte, vive e reina para todo sempre. Bendito seja o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, agora e para sempre. Amém e amém. Louvado seja Jesus. Antes de qualquer coisa, obrigado. É um prazer sempre estar com vocês aqui. Nós estamos em uma missão esse mês. Nós estamos falando a respeito de família. E é um tema extremamente pertinente, atual e necessário. Para mim, para você e para todos que ainda vão chegar nessa casa. Eu gostaria que, para que nós ilustrássemos, instruíssemos esse sermão, você abrisse a Bíblia no Salmo de 127. Salmo capítulo 127, nós leremos tanto o 127 como o 128. Mas fique tranquilo, a somatória de tudo dá 12 versículos. Não é muita coisa. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. Irmão, Salmo é quase a caixinha de promessas. Você mira assim, abre no meio. Não deveria ser um livro difícil de achar. Diz assim as Escrituras: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem na sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem a aljava cheia delas. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos à porta da cidade. Como é feliz aquele que teme ao Senhor. Como é feliz aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Você teme ao Senhor? Vamos de novo. Você teme ao Senhor? Eu não vou fazer a segunda pergunta porque vai diminuir o contingente. Você anda nos seus caminhos. Se você teme ao Senhor e anda nos caminhos dEle, existe uma promessa liberada para você. Diz o seguinte: você desfrutará do seu trabalho. Será feliz e próspero. Sua esposa será como uma videira frutífera que floresce em seu lar. Esta é a bênção que o Senhor tem para aqueles que o temem. Que o Senhor te abençoe desde Sião. Que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver. Que você viva para ver os seus netos. E que Israel tenha paz. Amém? Pode se assentar. Hoje, nós vamos mergulhar na sabedoria dos Salmos 128, 127 e 28, para aprender como construir famílias que verdadeiramente honram a Deus em todas as estações da vida. A vida é dividida em fases. Eu disse que, no domingo aqui, que nós estamos acostumados com timeline, é ou não é? O que tem rede social? Quem é ativo na rede social? Isso é um sinal. O brasileiro é um dos cidadãos que mais utilizam a rede social no mundo. Nós estamos acostumados a pegar no celular e ficar rolando o feed. Acontece que a vida tem a sua própria timeline. E a diferença entre a timeline da vida real para a timeline da rede social é que na vida real não se pode postar foto de sol em dia de chuva. Na vida real existe uma sequência inevitável, inescapável. Você nasceu. Todos concordam com isso? Legal, só para manter o padrão aqui. Você cresceu, amadureceu, talvez envelheceu. E sinto muito em dizer, cedo ou tarde, espero que tarde, você vai partir. Espero que para o Senhor, amém? É inevitável, é inescapável, essa é a timeline da vida. Nós nascemos, alguns de nós sofrem, mais ou menos, passamos por inúmeras lutas, e Deus sabe quantas são essas lutas. E Deus sabe que difícil que é
Tem dia que era melhor não ter saído de casa, quem aqui nunca disse isso? Nós dizemos que ao sair de casa nós devemos estar imbuídos da paciência de Jó, quem nunca disse isso? Acontece que até Jó amaldiçoou o dia que nasceu. Para você ter uma ideia, se eu preciso ter a paciência de Jó, e ele disse que o dia que ele nasceu é maldito, imagina. É difícil, e viver é sempre uma luta. E a verdade é que a Bíblia nunca nos garantiu que nós estaríamos isentos de luta. Repita comigo, cristianismo não é isenção de luta. Jesus disse, vocês terão aflições. E parece meio desanimador, contra ápice isso, né? Mas a verdade é que Jesus nos deu outra garantia, ele disse, apesar de todas as aflições e lutas, eu estarei com vocês. Eu venci o mundo, fiquem tranquilos, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vencerão também o mundo. E uma verdade é que nós estamos aqui pregando diariamente, constantemente, que não se deve criar um tom esotérico sobre as coisas. É verdade que nós não podemos espiritualizar tudo. Quando você sai de casa pela manhã e seu carro quebra, não é necessariamente o demônio que quebrou seu carro. Pode ser falta de revisão. É ou não é? Se sua gasolina acaba, pode ser só que você não ouviu a tua esposa ou teu marido e não abasteceu no tempo certo, ficou insistindo e sua gasolina acabou. Às vezes o diabo tem nome, eu mesmo. Mas uma coisa que não se pode negar é que existe o fator espiritual. E que se a família é um plano de Deus, logo ela é uma afronta aos planos do opositor de Deus. É óbvio que o inimigo das nossas almas não está satisfeito com a família. E é claro que nós temos investidas sem tamanho na família todos os dias. Os maridos tendem a procurar outras mulheres. Mulheres vice-versa no dia de hoje. Os filhos tendem a se rebelar contra seus pais. Os pais tendem a se arrepender de ter tido seus filhos. Eu já disse isso algumas vezes. Existem pessoas que passam a vida toda dizendo, eu serei feliz quando me casar. E depois que se casam, dizem, eu serei feliz quando largar dessa mulher. Nós somos extremamente insatisfeitos, é ou não é? E nós temos lutas e dificuldades diárias. E a Bíblia vai dizer que parte dessas dificuldades é porque nós estamos trabalhando na força do nosso próprio braço. E nós esquecemos de considerar a vontade de Deus. E no Salmo 127, a Bíblia vai dizer que por mais que nós sejamos perfeitos nos nossos planos, por mais que nós tenhamos inúmeras habilidades, por mais que nós sejamos capazes de realizar grandes coisas, se Deus não construir a família, em vão trabalha aquele que constrói. A Bíblia está dizendo, você pode ser a pessoa mais habilidosa do mundo, mas se a sua família não for alicerçada em Jesus, você será um habilidoso frustrado, um talentoso decepcionado, alguém cheio de conquistas materiais, e mesmo assim triste e deprimido. A proposta da cruz do Calvário é que você tenha uma família feliz. A proposta do sacrifício de Jesus é que você tenha felicidade nessa vida. Mas que a felicidade dessa vida não ofusque o que há de principal na vida que ainda há de vir. É que você tenha alegria no carro que você conquista, na casa que você compra, mas que você tenha muito mais alegria naqueles que moram dentro da casa. Que o seu prazer não esteja naquilo que você construiu, e sim nas pessoas que moram com você dentro disso. Porque sem essas pessoas, construção, dinheiro e aquisição nenhuma no mundo faria sentido. Só há sentido em ter, se antes você é. Para ser feliz com o que você conquistou, antes você precisa ter alguém para morar, para viver e usufruir daquilo que você conquistou. Quando nós casamos, compramos o primeiro sofá, a gente não quer nem que ninguém sente nele. E aí quando os primeiros filhos nascem, você começa a perder um pouco disso. Quando você já está no terceiro, o sofá é todo rabiscado. Quer ver se uma família feliz? Entra lá e vê, o sofá tem uma mantinha. Sabe por que aquele sofá tem uma manta?
Você sabe ou não? É porque usam muito. Porque toda hora tem alguém sentado. O sofá pode estar com a mola torta. Pode ser meio esquisito e até rabiscado. Mas ali tem uma família que senta junto. A coisa pode não estar organizada do jeito que devia. Mas a verdade é que ali tem uma família que se ama. Eu chego na casa da minha tia e lá ao redor da mesa são várias cadeiras. São muitas cadeiras. E o sofá é gigantesco. E não cabe todos nós. A gente faz o Natal e as crianças têm que ficar no chão. Até porque o Gustavo caprichou, né? Teve 3. Então ocuparia bastante do sofá. Mas a Bíblia diz que feliz é o homem que tem a aljava cheia de flechas. A verdade é que por mais que as coisas não saiam do jeito que a gente imagina, não estejam tão organizadas quanto nós gostaríamos, se Deus edificou essa casa, e a edificação aqui não tem a ver com construção de paredes, se Deus é quem aplicou os valores, se as nossas vontades, se os nossos desejos orbitam na vontade de Deus, e tudo o que nós queremos é fazer nossa família feliz em nome de Jesus, então você está indo bem, você está prosperando da ótica do Evangelho de Jesus. Por mais que as coisas não tenham saído como você queria, por mais que você não tenha a casa limpa e organizada como desejava, por mais que você não tenha o carro que você gostaria, se ali tem uma família feliz, então você é próspero. Se ali tem uma família feliz, então a bênção de Deus está sobre você. Mais importante é quem mora na casa do que a casa onde nós moramos. Mais importante é quem anda no carro do que o carro que nós dirigimos. As pessoas são mais importantes que as coisas. Nós devemos seguir a linha correta. Nós tememos a Deus, amamos as pessoas e usamos as coisas. Se você tomar o caminho errado, você vai ignorar a Deus, usar as pessoas e amar as coisas. Perceba como as pessoas são destruídas porque elas ignoram a vontade de Deus, amam as coisas e usam pessoas. Quando na verdade nós devíamos ouvir a Deus, temer ao Senhor, usar coisas e amar pessoas. As pessoas são mais importantes que as coisas. A vida tem sua própria timeline, e existem algumas fases e eu quero falar sobre elas. A primeira é fundamentar uma família, uma vida em Deus. Então Jesus disse, vocês nunca leram nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram, se tornou a pedra angular. Isso é a obra do Senhor, e é maravilhosa de ver. Jesus está dizendo, eu vim para um povo e eles me rejeitaram, e eu seria a pedra de sustentação, o alicerce deles. E eles não me quiseram, então agora eu facultei a possibilidade para todos aqueles que se achegarem a mim. O convite de Jesus é: construam a sua família, construam a sua vida, construam a sua história em mim. Jesus é a pedra fundamental para uma família saudável e feliz. Quer ser feliz? Quer ver seus netos? Quer ter prazer na vida? Quer ser próspero? Então fundamente a sua família em Cristo Jesus. Eu recebo várias pessoas que aceitam qualquer tipo de desafio. Eles chegam com as famílias destruídas, você fala, olha, você tem que trabalhar mais, ele fala, tudo bem. Você tem que estudar mais, ele fala, tudo bem. Você tem que vender a casa, tudo bem. Só não me peça a servir a Deus, aí é difícil. O que você está pronto para fazer por aqueles que você ama? Santo Agostinho não é católico, tá bom? O pessoal já... Agostinho de Hipona diz o seguinte: a família é o lugar sagrado onde Deus nos molda a sua imagem. A família é o laboratório de Deus. Na família você aprende a perdoar, é ou não é? Quem aqui tem mais de um irmão? Quantas vezes teve que perdoar? Na família a gente aprende a superar as diferenças. É na família que a gente aprende que talvez nós sejamos bons em alguma coisa e alguém seja melhor que nós em outra. É na família que nós entendemos o sentido de complementarismo e não de concorrência. Talvez a sua mulher seja melhor que você em algumas coisas. A minha é em várias. E eu não fico triste, muito pelo contrário. Fico contente. Isso mostra que entre nós, quem sabe escolher melhor o cônjuge sou eu. O pessoal sempre fala, pedir um conselho para amanhã. Eu falei, você devia pedir para mim, porque fui eu que acertei. Ela nem tanto.
A verdade é que é na família que nós aprendemos a depender uns dos outros e poder contar uns com os outros. Ah, pastor, mas lá a minha família não é assim, o fulano empurrou o outro da laje, irmão, mas não era para ser, você concorda? No padrão de família bíblico, é na família que nós aprendemos a cuidar uns dos outros. E eu quero falar sobre 3 questões de fundamentar a Bíblia, a família. É sua tarefa, repita comigo, minha tarefa. Existem pessoas que terceirizam a tarefa de fundamentar a família sobre as alegações mais esquisitas do mundo. O filho, a mulher, vai dizer, não, eu não vou fundamentar a minha família na palavra, porque isso é tarefa do sacerdote. Escute, pregar o evangelho para a família é tarefa de quem tem o evangelho. Se quem tem o evangelho na casa é o filho, ele que pregue. Se quem porta a mensagem do evangelho é a avó, ela que pregue. No mundo ideal, o pai pregaria para os seus filhos, mas no mundo real não é assim que acontece. Existem inúmeras pessoas que sequer conhecem os seus pais. E o que nós faremos com ela? Outra coisa, é terrível dizer, mas os pais morrem. E o que nós faremos com as famílias que não têm pai? Pregue o evangelho àquele que tem o evangelho. Pastor, mas na minha casa eu sou crente e estou sozinho. Irmão, essa frase nem combina. Eu sou crente e estou sozinho. Se você está crente, você não está sozinho. A Bíblia diz, eu estarei com vocês. Você nunca está sozinho. Jesus Cristo está com você. Não tem, eu sou crente em Jesus e estou sozinho. O Pai, o Filho e o Espírito estão com você, agindo em você e através de você. Então é sua tarefa edificar a sua família. Tomar decisões baseadas em sentimentos temporais e egocêntricos é extremamente perigoso. Eu sempre digo isso, nunca faça nada baseado na euforia da alegria ou na depressão da tristeza. Já fez alguma coisa quando você está muito feliz? Você fala o que não devia, é ou não é? Promete o que não devia. Já fez isso? Conta comigo! Aí depois você vai pensar, meu Deus, por que eu disse isso, Jesus? Um amigo fala, comprei o primeiro terreno, aí você fala, conta comigo, eu vou lá ajudar a encher sua laje. Aí você vê a laje, você fala, Jesus, meu Deus. O que eu fiz, Senhor? Me guarda de mim mesmo. E quando você está muito depressivo, tudo é ruim, até o que está bom. Você já parou e já percebeu em você mesmo que você começou a botar defeito até que não estava bom? Quem pega a birra dos outros é assim, é ou não é? Pega tanta birra que não consegue falar bem da pessoa, até o que ela faz bem é ruim. E não estou falando de casais aqui, por enquanto. Tomar decisões baseadas em sentimentos momentâneos é extremamente perigoso. Você vai cometer um erro. Ou na euforia ou na depressão. Ignorar a vontade de Deus e a orientação divina não é perigoso, é loucura. A Bíblia diz que um homem era próspero, teve uma boa colheita naquele ano, já era próspero, teve uma boa colheita, e disse, o que eu farei? Já sei, dividirei. Não, vou derrubar esses depósitos, vou construir maiores, para olhar para mim mesmo e dizer, fique em paz, amigão. Fala até sozinho, cara, para você ver como ele é doido. Vou dizer para mim mesmo, o versículo fala isso, fica tranquilo, amigão. E aí a Bíblia vai dizer que Deus diz para ele o seguinte, louco, essa noite eu vou acabar com a tua vida. E para quem fica isso? Tomar atitudes desconsiderando a vontade de Deus é loucura. Nós conhecemos inúmeras famílias e pessoas, e não sou só eu, você, todos nós conhecemos famílias destruídas, porque sabem qual é a vontade de Deus e mesmo assim a ignoram. Quando você ignora a vontade de Deus conhecendo ela, é como se você olhasse para o Senhor e dissesse, eu sei o que você quer e me nego a fazer. Eu me oponho à sua vontade. Você não quer que eu faça, porém eu vou fazer isso. Baseado no meu sentimento, na minha coragem, na minha habilidade. E vou te dizer uma coisa, eu nunca vi isso dar certo. Já viu alguém contrariar Deus e dar certo? Eu nunca vi. Então, não considerar as orientações divinas é uma loucura. Paul Tripp diz o seguinte, quando edificamos nossa família em Deus, estamos construindo sobre um fundamento inabalável para todos os desafios da vida. Na vida nós temos falta de dinheiro, quem aqui já teve? Tá bom? Eu pelo menos tive, vou falar só de mim, tá bom? Falta de dinheiro, problema emocional, problema espiritual,
Mas quando nós alicerçamos a nossa família em Cristo, nós estamos prontos para enfrentar todos esses tipos de problema. Eu não estou dizendo que esses problemas serão fáceis, mas que nós sairemos melhores do que nós entramos. Desse vendaval. Considerando que devemos respeitar as fases de uma vida, precisamos enfrentar e vencer pelo menos 2 inimigos. Repita comigo: imediatismo. Talvez você não, mas eu, vira e mexe, me pego exigindo coisas para agora. Eu digo: Deus, me manda uma nuvem do tamanho da mão de homem. Não tem nuvem ainda, Jesus. E a negação da realidade. Existem pessoas que no diálogo, conversando com elas, está tudo bem. Parece que está tudo legal, mas na verdade o que ela está fazendo é negar a realidade. Família destruída. Eu me lembro quando eu recebi a ligação de um pastor e ele disse para mim, eu disse: está tudo bem? Ele disse: tudo ótimo. Só estou com um probleminha aqui, minha mulher foi embora de casa porque meu filho está nas drogas, mas eu batizei 100 pessoas. Eu falei: pastor, peraí, volta tudo aí. Acho que eu não entendi o que você disse. Seu filho está nas drogas, sua mulher saiu de casa, está tudo bem? Não está tudo bem não, porque a métrica do sucesso espiritual não está pelas conquistas materiais, e sim pela nossa casa. Quer saber se alguém é bem sucedido espiritualmente? Veja como está a casa dele. Veja como estão as coisas. O segundo passo é priorizar a vontade de Deus. Mateus 6,33 é um texto que é exaustivamente usado, ao passo que ele é exaustivamente interpretado de maneira errada. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. E as pessoas dizem o seguinte: todas essas coisas fazendo menção a questões financeiras, é ou não é? Quase sempre. Mas a verdade é que Jesus está falando de algo muito maior que isso. Ele está falando de felicidade plena, ele está falando de provisão, de cuidado, de afeto, de libertação. Ele está dizendo: olha, muito mais do que meramente dinheiro. Dinheiro é uma das coisas que pode acontecer. Jesus está dizendo: busque os meus interesses. Enquanto você cuida das minhas coisas, eu cuido das suas. Dá para entender isso? Então, aonde se aplica na minha família? Instrua e ensine a sua família a priorizar o Senhor. E se vocês priorizarem o Senhor vai cuidar de vocês. Encontramos a verdadeira felicidade ao priorizar o Senhor em cada fase da vida. Davi diz o seguinte: eu sou velho, mas já fui moço. E sabe uma coisa que eu nunca vi? Eu nunca vi o justo mendigar o pão, e nem os seus filhos passarem fome. Davi estava dizendo exatamente o que diz em Mateus: eu cuidei dos assuntos de Deus, e Ele cuidou dos meus. Lembre-se sempre que nossa confiança está no Deus que criou tudo, e não em tudo que Deus criou. Existem pessoas que confiam nos seus carros, nas suas finanças, no seu trabalho, na obra das suas mãos, e esquecem que a nossa confiança precisa estar no Criador de todas as coisas. No Deus que criou tudo, e não em tudo que Deus criou. Se você confia na sua habilidade, ela vai te faltar um dia. Se você confia na sua robustez física, quem aqui tem mais de 50 anos? Lembra quando você achava que 50 anos era velho? O pessoal perguntava para mim, 50 anos, eu falava, está perto de morrer. Agora o pessoal pergunta, fala, tá no meio da vida, tá? Fala, dá para ser muito saudável? Eu fico brigando, porque eu estou muito mais perto agora. A vida passa rápido. E se você confiar na sua força, na sua habilidade, na sua cognição, no seu intelecto, você ficará decepcionado consigo mesmo. A maioria das pessoas troca o perfeito pelo rápido, por mero imediatismo. Quem aqui já marcou de almoçar e parou no McDonald's no meio do caminho com a família? Só porque é rápido. Tem um monte de criança, você fala, meu Deus do céu, vou comer um hambúrguer, qualquer coisa, essas crianças ficam quietas nesse carro, Jesus. Você trocou o bom pelo rápido, só porque queria resolver um problema agora. Acontece que se você repetir isso por várias vezes, você está na verdade condenando o futuro. E eu só estou falando de um hambúrguer. Veja como a vida é complexa. Se você repetir essa ação por várias vezes, se você for escapista várias vezes, uma hora ou outra essa conta vai chegar. Eu costumo dizer que a vida é um cartão de crédito sem limite. Quem aqui já teve um? Você tem um cartão de crédito sem limite, mas sabe uma coisa curiosa sobre o cartão de crédito sem limite? Ele é sem limite, mas tem fatura. Ele só não tem limite, mas tem fatura. Fique tranquilo. A fatura chegará rigorosamente no 28º dia. No Covid parou escola,
Na época do Covid parou, até o hospital parou no Covid. Sabe o que não parou? A fatura de chegar. Eu não sei quem trazia, eu sei que ela aparecia. Isso não para. Então a vida é como um cartão de crédito sem limite. Parece que não tem limite, mas acredite, tem fatura. Vai trocando o que é perfeito pelo imediato, e uma hora essa conta vai chegar. Quando fazemos isso, nos precipitamos, comprometemos a saúde do nosso lar, criamos um ambiente de exigência exagerada, queremos realizar os nossos desejos, independentemente da vontade de Deus. É difícil viver com quem quer só satisfazer o seu próprio desejo, é insuportável, porque a pessoa desconsidera a vontade do outro, desconsidera as dores do outro, desconsidera os dilemas e problemas do outro. A pessoa passa como um trator desenfreado, em cima de tudo e de todos, porque na verdade ela quer realizar o desejo dela. Tim Keller dizia o seguinte: priorizar a vontade de Deus é crucial para uma família que encontra plenitude e alegria em Cristo. Educar para a glória de Deus, essa é uma outra tarefa. C.S. Lewis dizia o seguinte: nossos filhos são o legado mais precioso que deixamos. Eduquemo-los para serem fiéis seguidores do reino de Deus. Ah, mas eu não tenho filho, mas talvez você queira ter, não é verdade? Em algum momento. Os filhos são como flechas, e flechas têm um propósito, elas devem ser lançadas. Os melhores pais, e aqui eu coloquei entre parênteses os que criam, porque tem vó que cria neto, certo? E é dessas pessoas que eu estou me referindo. São os que ensinam seus filhos sobre a missão de que todo cristão deve anunciar Cristo como Salvador. Quer ser um bom pai? Hoje o Nathanael chegou para mim e falou: ô pai, se você tivesse 3 desejos, então eu tenho essas... Qual você escolheria? Eu disse: se eu tivesse 3 desejos, escolheria você, sua mãe e o Kevinho. Ele falou: não, pode colocar nós em um só. Eu falei: talvez eu traria minha avó de volta. Aí eu pensei no meu avô, falei: não, meu avô não, descansa em paz, está bem onde está. Já está com o Senhor, é melhor a gente não forçar a barra, né? Porque de repente... E comecei a pensar. E aí ele disse: sabe qual seria o meu desejo? Ele falou um outro, ele falou: depois eu ia querer dinheiro para a gente comprar uma igreja nova, investir, para que o evangelho fosse pregado. Ensine os seus filhos sobre o compromisso de pregar o evangelho de Cristo. Ensine os seus filhos a amarem Jesus primeiro, e aí eles sempre te amarão. Quando nós somos novos, e nossos filhos são pequenos, eles desejam estar conosco. Quando nós somos velhos e eles crescem, somos nós que desejamos estar com eles. Quer que seus filhos desejem sentar à mesa com você na sua velhice? Sente-se à mesa com eles na sua juventude. Quer que seus filhos sejam bons filhos para você amanhã? Seja um bom pai agora. Quer que seus filhos estejam presentes na sua inutilidade, quando você não servir para mais nada? Eu sempre digo isso: quer saber quando alguém te ama? Quando você não pode fazer nada por ela. Quando você é inútil para ela, e mesmo assim ela segue te amando, então esse é o amor verdadeiro. Porque ela não vai ganhar nada. Os filhos que cuidam dos pais mais velhos, esses que cuidam de pais acamados, que servem os seus pais, sinalizam que na juventude, ou que na adolescência, ou na infância, foram bem cuidados. Ensine os seus filhos sobre a maior conquista que um cristão pode ter: a salvação. Eu sempre digo isso para os meus filhos, eu digo: de tudo que a gente pode ter, não há nada mais precioso do que ser um cristão que aguarda ansiosamente o retorno daquele que em breve virá. A nossa maior alegria não é no que nós temos. Na minha casa, a nossa maior alegria é na convicção de que nós somos chamados para ser filho de Deus. Educar os nossos filhos para a glória de Deus é investir na continuidade do evangelho ao longo das gerações. John Stott dizia isso. Teremos igrejas fortes quando os nossos filhos forem educados na Bíblia. Nós impactaremos a sociedade e mudaremos a vida cotidiana das pessoas quando os nossos filhos tiverem uma palavra de salvação nas suas bocas. E isso só vai acontecer quando nós os ensinarmos. E aqui eu parto para a conclusão. Você achou que ia demorar mais, né? Surpreendi, hein? Você está sendo desafiado a aplicar esses princípios na vida diária de sua família, buscando sempre a orientação e a vontade de Deus. A Bíblia no Salmo 128 vai dizer: como é feliz o homem que teme a Deus. A Bíblia vai dizer no versículo 2 do Salmo 127 o seguinte: se você trabalhar muito, quem é que trabalha muito? Todo mundo sempre acha que trabalha muito, até quem trabalha pouco. Quem trabalha muito, se você trabalhar demais, e mesmo assim desconsiderar a vontade do Senhor,
então você é considerado como um louco. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus dá para aqueles que ama enquanto eles dormem. Você descansa e o Senhor cuida de você. Mas antes você teme ao Senhor e por isso pode descansar. Dá para entender isso ou não? A provisão não vem antes do descanso. Primeiro eu descanso na certeza de quem Jesus... Irmão, descansar não é ser bracinho curto, como dizia meu avô, tá bom? Irmão, você não vai trabalhar? Não, estou descansando no Senhor. Não é bem isso, acho que você entendeu errado. Vá trabalhar, meu filho. Vá arrumar um emprego. Não é disso que eu estou falando, não. Eu estou dizendo o seguinte, quando tudo for insolúvel, quando situação nenhuma ou recurso humano nenhum puder resolver, lembre-se, Jesus pode. Nada é impossível para Deus. Celebrar a importância de uma família comprometida com Cristo e enraizada na palavra. Se você tem uma família boa, se os seus filhos são bons filhos, se você tem uma mulher como a mulher de Salmo 127, frutífera, que une a família, que cria elos familiares. Eu aprendi durante a vida, pela experiência própria, que a mulher é a conexão da família. Pode ver, uma família que tem uma mulher bem estruturada, uma mãe bem estruturada, uma mãe que preza pela harmonia do lar, essa família se dá bem. Porque eu sei quando eu estou com a Maiane, eu tenho assunto para conversar com ela e logo tenho assunto para conversar com os meus filhos. Quando eu estou só com os meninos, cada um põe um fone no ouvido. Bom dia, oi, tudo bem? Aí vai, o Natanael que tem mania de beijar, beija a gente, mas vai passando de largo. Se você não se esforçar e não for intencional, não vai. Uma boa mulher é o elo entre seus filhos e seu marido. Um bom marido é segurança de filhos e mulher. Bons filhos são a alegria de bons pais e boas mães. Orar por uma família transformada e renovada pela graça abundante de Deus. Talvez essa realidade de boa família seja totalmente fora do seu radar. Talvez eu esteja falando grego aqui para você. Pastor, muito linda essa família que o senhor leu em Salmos, mas só em Salmos. Lá em casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba. E depois ainda briga. A verdade é que se você não tem essa família, o meu conselho para você é ore ao Senhor. E peça a Deus. Seja fiel ao Senhor. Aprenda sobre o Evangelho, para depois ensinar sobre o Evangelho, e você terá uma família bem-sucedida. Aplicação prática, para refletir e aplicar. Reflita sobre as prioridades familiares à luz das Sagradas Escrituras. Irmãos, quando se fala de prioridades familiares, nós pensamos que é aquela reunião que nós fazemos aqui e decidimos para onde nós iremos viajar, o que nós iremos comprar, mas eu estou falando a respeito das prioridades à luz das Escrituras. A prioridade de uma família à luz das Escrituras é ser uma transmissora do Evangelho de Jesus. Cada um tem uma missão dentro da família. O pai tem a sua missão, a mãe tem a sua missão, os filhos têm a sua missão. Mas todos juntos têm uma única missão, que é reconciliar o homem perdido com Cristo Jesus. Reflita sobre essa prioridade. Qual é o tipo de importância que você dá para uma vida congregacional? Eu aprendi uma coisa ao longo da minha vida. O que não é eternamente importante é eternamente desnecessário. Vamos dizer isso? O que não é eternamente importante é eternamente desnecessário. Pastor, o senhor assistiu a última série? Não. O senhor viu o último filme? Não. Eu não estou dizendo, eu estou falando só de coisas boas. Vou falar das ruins porque é feio. Às vezes a gente precisa dizer não e refletir sobre o que é realmente necessário. Sobre o que nós devemos gastar e empenhar o nosso tempo. Sobre no que nós devemos investir esforço. Quer uma boa razão para investir esforço? Ensinar uma família sobre quem é Jesus e sobre a missão que ela tem. Esse é um bom esforço. Leia, se aplique e seja o exemplo da tua casa. Busque a direção divina em cada decisão e caminho familiar. Esses dias nós estávamos para tomar uma decisão amanhã de trabalho. E eu acordo mais cedo. E aí eu estava orando assim, falando com Deus. E Deus falou comigo: eu não abençoo lugares, estruturas, eu abençoo pessoas. Se vocês me temerem aonde vocês estiverem, eu vou abençoar vocês. E a coisa mudou 180 graus, mudou tudo, reformulou. E acredite, Deus está na direção de tudo. Então, busque ao Senhor. Ah, pastor, mas eu não ouço Deus. Em todo lugar onde estiver uma Bíblia aberta, ali Deus está falando.
Quer ouvir Deus? Quer ouvir mais a Deus? Então leia mais a Bíblia. Ele está falando o tempo todo nesses livros aqui. Comprometa-se com a liderança espiritual amorosa no lar, refletindo o amor sacrificial de Cristo. Ser líder espiritual no lar não é ser o manda-chuva do céu. Faz todo mundo aqui, vamos orar, vamos jejuar, não é nada disso. É ser o que se sacrifica mais. Ser um bom líder é estar disposto a pagar um bom preço. Seja o que ora, o que ensina, o que prega, o que ama, o que cuida na sua casa. E assim você estará refletindo o caráter de Cristo. Amém? Vamos ficar em pé? Nós vamos orar e agradecer a Deus. Domingo que vem eu vou tratar do tema Lute pela sua família.